Conquistas em Deus. Conquistas em Deus é o nosso tema. Hoje nós vamos de assuntos espirituais, mas não é simplesmente espirituais, é altamente espirituais. Bem, vamos lá. Conquistas em Deus. A gente vai dividir em 3 níveis. O primeiro nível a gente vai falar de conquistas que são espirituais, mas que não necessariamente Deus está envolvido. Por quê? Porque tem muita gente que atinge muitas coisas e depois dá o crédito para Deus. Mas um crédito meio misturado, assim, é a mesma coisa, ao mesmo tempo é o universo. Nossa, o universo, eu pedi pro universo e graças a Deus deu certo, entendeu? É meio essa confusão. Então eu pedi pro universo, daí eu dou graças a Deus. Eu acho que o universo e Deus é a mesma coisa, mas não tenho certeza se é. Aí também tem a coisa da vida, né? A vida tá me trazendo essa oportunidade. Então aqui já são 3 sujeitos, né? O universo, a vida e Deus. Também tem outras questões aqui tem muita gente que envolve outros seres espirituais, envolve receitas mágicas. Por exemplo, nossa, começou o mês, vou soprar canela. Daí depois eu vou falar, graças a Deus esse mês foi ótimo aqui no meu negócio. Então faz uma mistureba e quer envolver Deus na história. É por isso que Jesus, quando vai começar a ensinar, ele fala assim, olha, tá muita bagunça. Então é o seguinte, vocês orem assim. Isso aqui tá no livro de Mateus. E se você for estudar, você vai descobrir que ele vai explicando um monte de coisa, meio que querendo dizer, olha, gente, tá muita bagunça, tá muita mistureba aqui, vocês não estão muito entendendo as coisas. Então, vocês orem assim. Pai nosso que estais nos céus. Primeiro dizendo, não tá misturado com essa mistureba aqui. Segundo, santificado seja o vosso nome. O que quer dizer isso daí? Santificado. A palavra santificado significa separado. Então, é como se a gente orasse assim. Pai, eu sei que o Senhor está no céu e o seu nome não pode estar envolvido com esse monte de mistureba. Deus é santo e o nome dele tem que ser santificado. Então, não dá pra gente misturar as coisas. Tá? Porque essa mesma galera que na boa intenção, tá? Não é nada de má intenção, mas é uma pessoa que não tem o menor entendimento de nada e que faz essa mistureba, né? E depois fala, graças a Deus e tudo mais, é a mesma que quando um negócio não dá certo, ela fala, não era pra ser, Deus sabe, né? Mas a verdade é que ele não sabe, porque ele não tem nada a ver com isso, entende? Não tem nada a ver com isso. Então, nós precisamos entender que nós somos seres espirituais. Todos são seres espirituais. Por quê? Porque temos um espírito. O nosso espírito pode estar mais ou menos desperto. Essa é uma etapa da história. E também ele pode estar ou não conectado a Deus. Então, o fato do espírito estar desperto não significa que ele está conectado a Deus. Tá? São 2 coisas distintas. E o nosso espírito, ele adentra as dimensões espirituais muitas vezes, ainda que a gente não tenha consciência disso. Muitas vezes nós sim atingimos uma determinada frequência através dos nossos pensamentos ou sentimentos que viabiliza, torna mais fácil uma materialização de algo. Isso é espiritual? Sim, é espiritual, mas eu posso falar graças a Deus? Não, porque ele não tem nada a ver com isso. Entende a diferença? Então, são conquistas espirituais, mas que não tem a ver com isso, não tem a ver com Deus. Ele não está envolvido. E a gente vai estar aqui estudando conquistas em Deus. Então, a gente primeiro tem que começar conversando das conquistas que são espirituais, mas que Deus não tem nada a ver com isso. Ou seja, que tem participação do nosso espírito ou de outros seres espirituais, ou nós pegamos um bom vento e aí entra sorte, aí entra uma série de coisas aqui
e de repente a gente acaba vivendo uma oportunidade, uma conquista, uma bênção, que tem sim uma nuance espiritual, mas que Deus não tem nada a ver com isso, tá? A Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo 16, diz assim, 16, versículo 9, diz: fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem determina os nossos passos. Queremos dizer assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não tem nada a ver. E isso aqui está sendo falado para quem supostamente já quer andar com Deus. Então não é nem esse nível. A pessoa que eu quero andar com Deus, eu quero andar com quem quer me ajudar. Eu tô aqui, eu tô na pista, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa galera, quando vive conquistas espirituais, ou com qualquer nuance espiritual, Deus não tem nada a ver com isso, tá? Ainda que muitas vezes exista no final da frase um graças a Deus, tá? Aí a gente chega num segundo patamar de conquistas, que são conquistas com Deus, não em Deus, conquistas com Deus. Aqui ele já participa, aqui já existe a bênção dele. Por quê? Qual que é o critério aqui? Aí entra esse versículo de Provérbios que eu disse aqui. A pessoa, ela já quer andar com Deus, ela já quer conhecer a Deus, ela já quer a participação efetiva de Deus na vida dela. Então ela já começa a aprender que muitas vezes a gente faz planos, mas que esses planos nada tem a ver com Deus. Mas também ela vai aprender o quê? Que se ela obedecer a palavra, ela é abençoada. Isso aqui é pelo menos 80% de quem se relaciona com Deus, através da palavra dele, vive esse patamar aqui. Conquistas com Deus, que já é um patamar sensacional. Já é um patamar assim, uou, tá? E esse patamar, ele tá relacionado ao quê? Eu resolvi entregar minha vida para Deus, eu resolvi conhecer a Deus, eu resolvi conhecer a palavra dele, eu resolvi obedecer a palavra dele com relação a muitos assuntos, e eu estou vivendo a minha vida de acordo com o que a palavra diz. E por conta disso, eu sou abençoado, tá? E aí eu vivo o quê? Conquistas com Deus. Eu estou conquistando as coisas, mas eu tenho a bênção dele. Ele me abençoa. A gente tem uma palavra maravilhosa para embasar isso, que resume. Tem muitos versículos que falam sobre isso, tá? Mas, resumidamente, a gente vai encontrar a essência disso no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Então, vamos lá para Deuteronômio, capítulo 28. Sabe quem tá dormindo aqui do meu lado? A Muff. Bem bonitinha, tá uma chuvinha aqui, ó. E ela tá bem que dormindo aqui. Muito bem. Deuteronômio 28 vai falar sobre bênçãos e maldições, tá? E aí vai dizer: bênçãos resultantes da obediência. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados, as crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoados. Considere que era um povo que era agricultor, né? Pecuarista. Então, a bênção era de acordo, tá? Então, tá falando sobre o quê? Sobre multiplicação. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. Todo lugar que forem, em todo lugar que fizerem, e em tudo que fizerem, serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo que fizerem e encherá os celeiros de vocês. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que ele lhes dá. Vai dizer que vai abençoar sua entrada, sua saída, ou seja, sua vida vai ser abençoada. O trabalho das suas mãos vai ser abençoado. Que nível que a gente está falando aqui? Conquistas com Deus. Então veja, eu estou vivendo. Vamos imaginar o seguinte, ó. Tá todo mundo aqui.
todo mundo aqui no fight, tá todo mundo aqui no jogo, todo mundo tentando sobreviver. Tem as pessoas que não conhecem exatamente a Deus, apesar de falar graças a Deus, mas querem conhecer. Teoricamente, pelo menos a princípio, nas primeiras camadas tem boa intenção. Lá no profundo tem corrupção, mas nas primeiras camadas tem boa intenção. E elas estão tentando fazer tudo para sobreviver, para se dar bem na vida e etc, etc. E Deus não tem nada a ver com isso. Aí tem um segundo grupo que está tudo no mesmo lugar e que conhece a Deus e se dispõe a conhecê-lo e se dispõe a conhecer a palavra e se dispõe a obedecer a palavra, e aí ele fala: eu vou abençoar vocês. E aí esse povo começa a prosperar e começa a ser abençoado em tudo o que faz. Mas esses dois grupos de pessoas querem coisas muito semelhantes. Tá ali, próximo. E aí existe um terceiro grupo, que é quem faz guerra de conquista, que vive o quê? Conquistas em Deus, que é outros Paranauê, que é outra brincadeira, tá? Conquistas em Deus. Qual que é a diferença, então? Nós vamos estudar um texto bíblico para vocês entenderem um pouco desta realidade, tá? Então nós vamos para Gideão, nós vamos estudar Gideão hoje. No último lançamento, acho que no primeiro do Guerra de Conquista, a gente estudou Jabes. Agora a gente vai estudar Gideão. Gideão está no livro de Juízes, capítulo 6. Então vamos lá. Aqui tem um contexto importante, assim, quando você vai lendo a Antiga Aliança, né? Você vai ter os primeiros livros que contam até o povo chegar na terra. E depois você vai ter livros, estaturas de governo, tá? Então a gente vai ter Juízes, a gente vai ter Samuel. Então Juízes fala sobre os juízes, obviamente, né? Que representavam a Deus, julgando as causas. Depois a gente vai ter um novo nível de governo, que são os profetas, representados pelo livro de Samuel. E depois a gente vai ter o livro de Reis, então vindo os reis. Então são níveis de consciência e de governo. Aqui a gente vai falar do primeiro nível, nível 0. Tá todo mundo perdido, cego em tiroteio. Então, meio que esse contexto que a gente está conversando aqui. O livro de Juízes, no finalzinho dos capítulos, sempre diz assim: olha, isso acontecia na época que o povo meio que vivia pela sua cabeça. As pessoas meio que misturavam um pouco, não conheciam exatamente a Deus, tá? Estavam muito tempo distantes de Deus, então elas tinham uma memória daquilo que elas ouviam falar, mas não tinham experimentado aquilo, e tinha muita mistura na crença daquelas pessoas com as crenças pagãs dos povos ao redor. Então, é muito isso que a gente lê aqui no livro de Juízes, tá? Uma pessoa famosa aqui do livro de Juízes é Sansão, por exemplo, e outra é Gideão. E hoje a gente vai falar de Gideão. Então, vamos lá. Juízes 6. Ok. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Aqui já tem um primeiro mistério, uma coisa que a gente estuda muito em Guerra de Conquista, que são os ciclos, os tempos, tá? O número de anos, o tempo que demora. Por que Deus esperou 7 anos para então trazer um novo movimento? É esse tipo de coisa que a gente estuda em Guerra de Conquista, porque a gente está objetivando remissão de tempo. O que é remissão de tempo? É você diminuir o tempo que demora uma coisa. E isso é muito, muito possível, tá? Conhecendo direitinho a palavra de Deus. Então, muito bem. Passado esses 7 anos, o Senhor os entregou na mão dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores
de Midian, achei que tinha caído a internet, deu um trovão aqui, ó. Saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. O que é esse cenário? Um cenário que a gente também estuda em Guerra de Conquista, chamado roubadores de colheita. Então, eles atuam, são povos inimigos e atuam com legalidade, com direito legal de roubar o povo. Por quê? Porque o povo estava desalinhado com Deus. E aí o que acontecia? Os israelitas plantavam, semeavam, só que quando chegava a época da colheita, os midianitas subiam contra eles e roubavam tudo e pisoteavam e era isso. E eles estavam vivendo esse tempo. E Gideão, assim como muitos ali ao redor, não entendiam por que Deus permitia aquilo. Cadê o Deus dos nossos ancestrais? Cadê, né, aquele Deus? Por que Deus não faz nada? Tá? E aí, Gideão, ele está num lugar de malhar o trigo. Então, ele está... vamos pro versículo para frente aqui, ó. Versículo 13. Eu tô com a Bíblia do meu marido, que a letrinha é minúscula, então por isso que eu tô cometendo essas gafes aqui, ó. Eu tô tendo que fazer assim, ó, 12. Isso que eu tô de óculos, vai imaginando. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho de Ofra. Tá tudo bem, minha vida? Tudo bem. Que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos medianitas. Então veja, os midianitas, eles estavam de olho, e quem estava trabalhando ali, quem estava tentando prosperar de alguma maneira, eles roubavam. Então, Gideão, ele teve uma ideia: eu vou malhar o trigo no lugar da uva, porque lá eles não vão me achar. Só que ali ele foi achado pelo anjo do Senhor, tá? E aí o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está convosco, guerreiro corajoso. Quem é o guerreiro corajoso? É você que está aqui me ouvindo. Por quê? Porque de alguma maneira você sabe que tem alguma coisa errada. Você sabe que tem alguma coisa errada, tá? E aqui eu vou falar para vários níveis de consciência. Ah, merci. Agora sim chegou uma Bíblia com letra de véia para a minha pessoa. Muito obrigada, meu amor. Essa é de batalha, né? Essa é a mina. Muito bem. Porque você pode falar assim, tem gente aqui desavisada, tem cada pergunta desavisada, tem cada pergunta que foi colocada na caixinha, para vocês entenderem os níveis de consciência. Vou contar um exemplo dessa pergunta. Dani, estou apaixonada por um homem casado, mas ele quer me deixar. E ela quer aprender Guerra de Conquista para mudar esse quadro. Então, daí você imagina os níveis de consciência que temos entre nós aqui, tá? Então, meu marido tá aí. Então, quando eu falo você corajoso, tem gente que não faz ideia do que tá fazendo aqui. Tem gente que... Nossa, depois que eu comecei a seguir o terapia, eu tô me sentindo mais próxima de Deus, eu gosto do jeito que a Dani fala de Deus, tô me interessando. Então são níveis, tá? E tem alunos que estão lá na frente e que já fizeram Guerra de Conquista várias vezes e ainda assim, para todos, essa palavra é para todos. Por quê? Porque o anjo aparece e fala: o Senhor... Cadê? Porque agora trocou a Bíblia, eu vou ter que me achar aqui, peraí. Essa página aqui, né? Não, tá aqui, minha vida. Pera um pouquinho. Ele fica com o dedo assim, vai me dando confusão mental. Deixa eu achar. Ai, meu Deus. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Na outra versão era corajoso, aqui é poderoso, tá? O anjo chega já falando: olha, eu encontrei coisas em você que torna possível você viver
as coisas que Deus tem para você. Então, aqui que a gente começa a mudar o assunto. Por quê? No primeiro nível, eu tenho as coisas que eu quero para mim e eu conquisto do meu jeito e de vez em quando eu dou crédito pro universo, pra vida, pra Deus, entendeu? Deus não tem nada a ver com isso. Ok. Aí tem o segundo nível, que tem as coisas que eu quero pra mim, mas que agora, como eu obedeço a Deus e faço as coisas de acordo com a receita dele, de acordo com a lei dele, ele me abençoa, tá? E aí tem o terceiro nível, que é aquilo que ele tem pra mim, não aquilo que eu tenho pra mim, com a benção dele, aquilo que ele tem pra mim. E que, obviamente, é muito grande pra mim. Eu falo, hã? Não, pera, Deus, você deve ter enganado. Não. Por quê? Porque a gente está muito limitado pela própria história, por muitas cadeias espirituais, mas Deus não. Então, o anjo chega falando com Gideão, não com aquele Gideão que está malhando o trigo, amedrontado. Ele chega falando com o Gideão que ele vai se tornar lá no fim da história, que na verdade ele já é em Deus. Por isso que ele chega. O Senhor está com você, corajoso guerreiro, poderoso guerreiro. Ele chega para falar com Gideão aquilo que Deus tem para ele. Então, Gideão só queria o quê? Gideão só queria mínimas condições. Gideão só queria ser abençoado. Deus, tem como você abençoar a minha colheita aqui? Só isso que Gideão queria. E se perguntava, por que ele não me abençoa? Gideão também se perguntava, como muitos de vocês, por que nada que eu faço dá certo? Por que as minhas colheitas são roubadas? Porque não conhece toda essa legalidade dos roubadores de colheita por causa das legalidades espirituais ancestrais. Então, simplesmente eu não entendo por que as coisas que eu faço chegam até um nível e não vai. O que será que eu estou lidando? Tá? Mas o que Gideão queria, assim como que todo mundo está me ouvindo só quer? Eu só quero ser abençoado. Tem como, Deus? O Senhor, botar a mão assim e me abençoar? Só que daí o anjo vem e fala, Deus está com você, poderoso guerreiro. E agora eu vou te falar aquilo que ele tem para você, tá? Aí, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Então, essa é a nossa primeira fala, né? Quando o anjo aparece. É claro que aqui a gente está falando da antiga aliança. Na nova aliança que é agora, como é que essa conversa acontece? A partir do Espírito Santo, tá? Não mais a partir dos anjos, mas a partir do Espírito Santo, tá? E aí o anjo responde. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Eu amo a palavra de Deus, que ela não tem chorumelas, não tem enrolação. Ele faz toda uma reclamação, uma vitimização, não sei o quê, e o Senhor fala, vai, usa sua força aí, vai lá libertar o povo de Midian. Aqui entra um outro ponto das conquistas em Deus, porque as conquistas com Deus, elas são individuais. E elas até podem beneficiar aqueles que me interessam. As conquistas em Deus não são individuais, tá? Porque Deus é um Deus coletivo. Então, quando Deus tem algo para nós, é para nos usar para o benefício de muitos. E Gideão podia falar, eu queria, no caso, tem como ser só a minha parte, aproveitando já que o Senhor enviou o anjo, dá para o Senhor dar uma abençoada aqui no trigo? Dá para o Senhor dar uma multiplicada aqui no trigo? Era só o que Gideão queria. Mas o anjo veio falar, tenho conquistas em Deus para você. E elas são muito maiores do que você pode imaginar, tá? Então, voltando ao que eu estava falando aqui, para vários níveis de consciência, é importante você entender que quando a gente está buscando
a palavra de Deus, seja por que motivação for, mesmo que a gente não tenha muita consciência, é porque o nosso espírito, ele tem esse feeling. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que eu não tô vendo. A proposta é para ser algo maior. Entende? E aí, Deus traz você para ouvir essa palavra que eu tô trazendo aqui para você entender. Então, quer dizer, tem assuntos aí, tem roubadores de colheita na história, vocês vão entender um pouquinho mais para frente. E tem os planos de Deus que são muito, muito, muito maiores do que os meus, tá? E aí, Gideão tem toda uma conversa lá com o anjo, fala, ó, se for, o senhor mesmo espera para eu trazer uma oferta aqui, aí ele vai, prepara todo um sacrifício, traz para o anjo toca o sacrifício, aquilo é consumido por fogo, e aí ele tem certeza que é Deus, tá? E aí, seguimos para a próxima etapa. Gideão foi para casa, essa aqui já foi, ele preparou tudo. Naquela mesma noite, aqui então a gente entra para os lugares mais profundos, tá? Lugares mais profundos. A noite na Bíblia também se refere a esses lugares de profunda inconsciência. Por exemplo, Deus trouxe Eva à existência no sono de Adão. Deus fez aliança com Abraão e trouxe revelações profundas para ele enquanto ele dormia. Tá? Então, tem muito a ver com essa questão da noite. Jesus teve a sua maior batalha espiritual à noite, em que os apóstolos, os discípulos, não conseguiram permanecer acordados naquele nível que ele estava vivendo. Tá? Então, a palavra, aquilo, a informação que vem da parte do Senhor para Gideão aqui é esse nível de informação. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separa o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, o mesmo tempo que eles estavam sendo perseguidos, fecha parênteses. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar. Azerá aqui é Lilith, tá? É o espírito de pobreza que aprisiona as pessoas é regido por Lilith. E aqui o anjo chega para ele e fala: olha, nós vamos ter que lidar com algumas coisas aqui. Você vai ter que destruir o altar idólatra que o seu pai levantou. Então a gente está falando de questões ancestrais, a gente está falando do altar que sustentava aquela perseguição. Então o que eu estou tentando mostrar para você? Que conquistas em Deus, conquistas com Deus não tem nada a ver com isso. Eu tô aqui na minha vidinha, eu só quero ser abençoado no meu negócio, eu só quero, só quero ter um casamento bom, só quero isso daqui. E aí eu obedeço e sigo nessa vida aqui, adormecido, vivendo uma vida ainda que abençoada, porém com uma porcentagem mínima da minha capacidade. Eu estou sendo quem Deus me criou para ser? Claro que não, óbvio que não. Conquistas em Deus e guerra de conquista tem a ver com você ser quem Deus te chamou para ser antes da fundação do mundo. É uma ativação do seu espírito. É um outro nível de brincadeira. Tá? Agora, requer conhecimento dos níveis anteriores. É por isso que guerra de conquista são 12 módulos. Para você entender como é que funciona tudo em muitos níveis, até você conseguir chegar no nível onde você recebe esse tipo de instrução aqui que Gideão está recebendo, que é uma instrução para a conquista, que é uma instrução que vê o panorama como um todo e vê o panorama a partir da perspectiva espiritual e não da perspectiva humana. Porque a partir da perspectiva humana, análise de mercado, falando de trabalho, negócios, etc. Análise de mercado, concorrência, né? É isso que você vai abrir um negócio, você tem que fazer. Você tem que analisar o mercado, você tem que conhecer a concorrência, você tem que conhecer minimamente o funcionamento do seu negócio. E aí, se você serve a Deus, se você obedece a Deus, você só precisa que Ele te abençoe naquilo ali. Bem mais simples, né? Aqui já não. Aqui é um outro nível. Por quê? Porque aqui a gente está falando de tirar o poder de uma mão espiritual e passar para outra. Guerra de conquista.
e de trazer o desenho de Deus para aquilo, combatendo esse antidesenho que estava vigorando anterior. Então, o que está acontecendo no quadro de Gideão? Um antidesenho. Era para ter sido assim? Não. Mas o que aquelas pessoas estavam? Completamente conformadas. E não só conformadas, mas profundamente escravizadas espiritualmente. Gideão era uma pessoa que acreditava em Deus. Só que a alma dele estava cativa espiritualmente. Tanto que quando o anjo apareceu e disse, ele estava diante de um anjo, note, tá? Estava diante de um anjo que apareceu para ele. Ele fala, o anjo fala, Deus é com você. Ele fala, se é, por que eu tô vivendo isso daqui? Então, olha o nível de catividade espiritual que ele estava vivendo. E o quanto ele até então não tinha tido uma experiência particular com Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar, dos testemunhos. E mesmo assim, o pai já era um adorador de Baal. Então, já havia uma geração antes dele, já estava completamente corrompida. Por isso que eles estavam vivendo aquela realidade. Então, o anjo aparece como se falasse para ele, Gideão, eu vim ativar o seu espírito para você se tornar quem Deus fez você para ser. É uma trajetória fácil para Gideão? Claro que não é. Claro que não é. Gideão passa por muitos níveis de questionamento, tá? E aí Gideão obedece. Então, qual que é a primeira etapa aqui? Derrubar o altar idólatra. E essa etapa, ela requer ela traz muitos desafios para Gideão. Por quê? Porque quando os homens descobrem o que aconteceu, eles querem matar Gideão. Quando o pai descobre, todo mundo quer matar Gideão. Só que daí, o próprio pai de Gideão entra em defesa dele e fala, não, por que vocês estão querendo comprar a briga de um Deus? Se Baal é Deus, ele que defende o altar dele. E aí, aparece alguém para defender o altar? E aí, vida que segue, tá? E aí, o Senhor aparece de novo, para Deus, dizendo que vai enviá-lo, né? Para uma guerra, etc, etc. Vou ler aqui para vocês, ó. Assim que terminou essa primeira etapa, derrubou o altar, versículo 33. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Ou seja, conquistas em Deus é um nível de guerra. Uou! Tá. Agora, o que você vai aprender em guerra de conquista é um nível acima disso. Aqui eu tô trazendo aqui o nível que Gideão vivia antes de rasgar o véu, tá? A gente já rasgou o véu. A guerra já foi vencida. Aqui não tinha sido ainda. Então, a gente tem que colocar esse parênteses aqui, tá? Mas a gente também precisa compreender sobre esses assuntos. Aí diz versículo 34. Então, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Você percebe que conquista com Deus. Deus está me abençoando. É uma coisa. Conquista em Deus. Então, o Espírito apoderou-se de Gideão. Quer dizer o quê? Gideão estava dentro do Espírito de Deus. Dentro. O Espírito de Deus tomou por completo Gideão. Tá? Gideão estava nele, com letra maiúscula. A Bíblia fala sobre isso, pois aquele que está em Cristo. Tá? Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também Áser, Zebulon, Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus. Então, muito bem, ele foi e fez tudo o que tinha que fazer. Mas daí ele voltou na intimidade com Deus e falou, quero saber se vai libertar Israel por meio de mim,
como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. E aí ele começa, tipo um teste com Deus. Ó, tá bom, Deus, se o Senhor vai fazer isso mesmo, então faz esse sinal aqui. E aí depois, novamente, esse sinal. Qual outro sinal? O que eu tô tentando te mostrar aqui? Que conforme a gente vai caminhando dentro desse aprendizado com Deus, nosso espírito vai crescendo, despertando, se enchendo de poder em Deus. A mão que está sonhando, né? E murmurando aqui. Coisa feia, mano. O nosso espírito vai sendo trabalhado por Deus. É isso que foi acontecendo aqui com Gideão. Um passo, uma porção. Um passo, uma porção. É diferente da pessoa que vai vivendo conquistas com Deus e aquilo vai crescendo, vai aumentando, mas ela no espírito não vai crescendo e vai aumentando. E o objetivo é que no espírito você vá crescendo para se tornar esta pessoa que Deus te chamou para ser antes da fundação do mundo. Tá? Esse é o objetivo. E é isso que vai acontecendo aqui com Gideão. E aí, chegamos no capítulo 7. De madrugada, de novo, nesse mesmo lugar espiritual, Gideão e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais. Eu adoro essa parte. Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora. E aqui o Senhor começa a reduzir um exército gigantesco para um exército de 300 pessoas. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é que, em hipótese alguma, Gideão ou o povo de Israel pudesse considerar que aquela era uma conquista com Deus e não em Deus. Entende? Não, a gente lutou. Claro que Deus ajudou a gente, mas se eu, sabe, não, Deus ajuda quem cedo madruga? Não é essa a filosofia aqui, tá? Conquistas em Deus, elas são gigantescas demais para nós. A gente fala, não, para mim, nem nos meus altos sonhos eu poderia imaginar que eu estaria vivendo isso. Mas a gente vai vivendo passo a passo disso conforme a gente vai conseguindo entregar completamente o poder e o controle a ele. Entende a diferença? Para que em nenhum momento, primeiro, nenhum momento seja os seus planos, porque como eu disse aqui, os planos de Gideão era somente ser abençoado no trigo ali, sabe? Só tem como dar uma amenizada aqui no negócio. E segundo, e aí a história é longa, a gente não vai continuar aqui, eu queria chegar com vocês até esse lugar de a condição de Deus a condição para você viver conquistas em mim é que humanamente e naturalmente essa conquista seja impossível. Você topa? Entendeu? Essa é a condição da conquista em Deus. Qual que é a condição da conquista com Deus? Você obedecer a palavra. Você obedece a palavra e ele te abençoa na sua entrada, na sua saída, no campo, na cidade. Abençoa o trabalho das suas mãos. Multiplica aquilo que você faz. Essa é a condição. Basta você obedecer a palavra dele. E a condição da conquista em Deus, tema do nosso aulão e objetivo do nosso curso Guerra de Conquista. É você entender que a conquista que ele quer te dar não é possível naturalmente. Entende? Não é possível naturalmente. Para que o crédito seja inteiramente dele. Mas como é que eu faço para viver tudo isso? É isso que eu ensino no Guerra de Conquista. E aí, baseado num versículo, o último versículo que eu vou ler aqui para você, antes de eu abrir para suas perguntas e ler as perguntas de vocês. No livro de Provérbios diz assim, presta atenção: o bom entendimento conquista favor,
Mas o caminho do infiel é áspero. O que a gente está falando aqui sobre aprender tudo isso? Por isso, no Guerra de Conquista são 12 módulos. Do que a gente está falando? Do bom entendimento. Do desenvolver entendimento sobre as coisas espirituais e a quantidade de favor que a gente conquista com isso. É diferente de bênção. Favor. Sendo o quê? Completamente fiel. Era isso que Gideão estava sendo treinado para ser. Por isso que ele fala para Deus, ó, não fica bravo comigo de eu te pedir uma prova. E Deus fala, não, tá tudo bem. Por quê? Nós estamos construindo essa intimidade para que você confie em mim e saiba que eu sou fiel, para que você também seja fiel. É isso que vai garantir essa aliança. Tá? Só que isso é construído, né? A gente não passa para esse estágio assim, num aulão. Isso é construído. O que a gente está conversando aqui? De coisas completamente sobrenaturais. Completamente sobrenaturais. Não tem nada a ver com, isso é eu saber meu propósito. Não tem nada a ver com identidade humana. Isso é saber o propósito de Deus. É outra coisa. Não tem absolutamente nada a ver com o que a gente conhece. Vamos abrir aqui para os seus comentários. Perguntas. Deixa eu beber uma água enquanto vocês fazem as perguntas de vocês. Foi muito difícil? Foi muito alô além? Não, dá para entender, né? 3 níveis de conquistas. O curso serve para quem não frequenta a igreja? Sim. Como é que é? O que você fez em Deus? Você nem imagina. Fica por aqui que você vai descobrir. Qual o motivo do anjo escolher Gideão e não outro? Porque Gideão estava malhando o trigo enquanto estava todo mundo completamente conformado. O treinamento é para todas as consciências. Esses níveis de consciência, consciência pessoal, consciência arcaica e consciência espiritual, tudo isso incrivelmente é na alma, viu? Consciência espiritual não é no espírito, como muita gente pensa. Então, esse curso é para essas consciências? Não, esse curso é para o espírito. O nível mais para frente. Esclareceu muito, que bom. Como eu sei quem ele quer que eu me torne em Deus? Pode dar exemplos? É só você caminhando, é todo esse projeto. Você sabe que esse curso Guerra de Conquista é o aprendizado de 12 anos de caminhada com ele. Não é uma coisa que a gente faz assim. Por isso que a proposta é você remir o tempo, porque você vai ter acesso a um conhecimento que eu demorei 12 anos para compilar, né? Agora, mesmo assim, você recebendo ele todo compilado, é uma resposta simples? Não, é um processo. É por isso que os últimos módulos, eles são todos de experiência espiritual. Por quê? Porque não é de entender, é de ativação do seu espírito. Essas respostas você vai receber do próprio Deus. Enquanto eu assisto a live, me vem à cabeça a todo momento. Você tem coragem para isso? É bem típico. Dani, exemplifica isso na sua vida, para entender com clareza. Gente, mas olha, posso falar? Eu já falei muito sobre isso. Assiste vários quequequés aí que você vai aprender. Como viver a vontade de Deus? Primeiro você precisa conhecê-la. Dani, se eu estou no estágio de corrupção, vou conseguir avançar na proposta do curso? Você vai ter que abrir mão das suas corrupções. Dani, explica um pouco do formato do curso, por favor. O curso tem 12 módulos.
tá? O curso foi estruturado em cima de um versículo. E o versículo é o seguinte: para todo propósito há um tempo e um modo. Então, são esses 12 módulos são divididos em 3 tempos. Propósito, para você entender sobre como saber o propósito, e no caso aqui desse tema que a gente estuda no Guerra, tem a ver com trabalho, tem a ver com dinheiro, tem a ver com conquistas materiais, tá? Mas essa fórmula serve para tudo. Então tem muita gente que viveu curas, libertação no casamento, reversão de divórcio, um monte de coisa porque aplicou essa fórmula. Então, nesse caso, o propósito aqui tem a ver com trabalho, com vida profissional. Depois, o tempo, entender tempo no relacionamento com Deus, e depois o modo que Deus faz as coisas e que a gente se relaciona com Ele. Esse é o formato. Para cada propósito há um tempo e um modo. Então, primeiro eu tenho que entender o propósito, depois que eu vou entender o tempo para poder viver remissão de tempo, e depois é que eu vou aprender o modo, como isso vai se dar, tá? O modo como Deus age e o modo como eu vou agir. Dani, o que leva uma pessoa a chegar a esse patamar? Há de se ter feito curas na alma primeiro? É bem importante, porque senão atrapalha muito, tá? Que bom, pastor Gilberto. Dani, foi muito esclarecedor os níveis de conquista. Arrasou! Adorei! No nível que eu tô, fui receosa de pedir coisas a Deus em minhas orações. Então, minha filha, muda. Porque a Bíblia diz, peça e vos será dado. Mais claro que o sol. Na verdade, é um outro tipo de luz aqui, que não a do sol. Posso viver a conquista com Deus e em Deus ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, não. A gente começa aprendendo as conquistas com Deus, tá? E depois em Deus. Não dá para pular etapa. Como não consigo fazer guerra agora, Lilith poderia ser um primeiro passo. O curso Lilith e suas prisões é um curso de libertação espiritual. Então você tem que querer mesmo parar de meter o louco na vida e se alinhar com Deus, tá? O curso requer o estudo da Bíblia. Eu ensino, tudo que eu ensino no curso é Bíblia. Então você vai estudar a Bíblia. O curso serve para quem trabalha para o trem como o Estado, por exemplo? Sim. Como diferenciar o fazer com as próprias mãos e o fazer em Deus? Tendo relacionamento íntimo com Deus. E o fazer em Deus, ele manda você fazer algo que você não quer, na maior parte das vezes. Não sei como. Entende? Então você não tem dúvida. Quando você está fazendo em Deus, você não tem dúvida alguma. Quanto tempo dura o curso? O curso tem 2 anos de acesso. Eita, remissão. Sim. Só façam guerra. É rico, é muito mesmo. Gente, depois dessa semana, eu vou colocar aqui nos stories, vou contar nos stories, vou abrir aqui as perguntas de que vocês mandaram. Tem muitas perguntas ricas, assim, então eu vou tentar garimpar aqui. Eu vou conversar com vocês nos stories alguns resultados que nós estamos tendo pós-guerra de conquista, resultados de negócios. Eu já abri alguns resultados aí em alguns momentos, assim, mas o que a gente está vivendo depois de aplicar guerra de conquista, minha gente, depois eu vou passar alguns números para vocês, tá? São 3 meses de curso, mas com 2 anos de acesso. Para quem serve esse curso? É para quem? É para quem quer entrar num nível de relacionamento com Deus altamente sobrenatural, baseado na palavra de Deus. E para quem quer viver conquistas materiais, financeiras, através do seu trabalho, dentro do descanso de Deus. Porque esse é
o diferencial. No mundo você vai aprender o quê? Como fazer enlouquecidamente. Comigo você vai aprender a conquistar dentro do descanso de Deus. Esse é o diferencial, tá? Uma mulher grávida pode fazer o curso? Pode. Não requer conhecimento prévio da Bíblia. Você vai aprender tudo lá. Agora, requer que você queira, ok? Queira ter um relacionamento com Deus de acordo com a Bíblia. Muito bem, vou abrir aqui as perguntas de vocês. Vamos garimpar perguntas. Buenas. Como discernir o desenho de Deus da nossa vontade e como se mover na sua vontade? Primeiro conhecendo a Ele. Tá? Primeiro conhecendo a Ele. Para depois conhecer a sua vontade. E aí, desenhos é um assunto depois. Tá bom? Então, são etapas. Por onde começar a entender qual é o desenho do reino dentro da minha história? Exatamente como eu falei. Primeiro, a gente tem que conhecer o geral, sabe? Para depois conhecer o individual. Primeiro tem que conhecer qual que é a vontade de Deus para a humanidade, para depois eu saber qual que é a vontade de Deus para mim. Que bom. Gente, o treinamento é recheado de revelação, do início ao fim. Sim, realmente é. Gideão está... Não. Ixi, se eu ler aqui, eu não leio aqui, né? Vamos aqui mais. Como estabelecer um relacionamento verdadeiro com Deus? Através de Jesus, do Espírito Santo e da palavra dele. Outra maneira não tem. Até onde vai a minha luta e até quando vem Deus? Não sei como diferenciar. Porque, na verdade, você se relaciona com o Deus que você inventou na sua cabeça. Entendeu? E aí você não sabe diferenciar porque é tudo mente. Mas, quando você começa a conhecer Deus verdadeiramente, as coisas começam a mudar. Tenho crença sobre pedir prosperidade financeira para Deus. Precisa mudar, tá? Estudando a palavra, você vai mudar. Tenho dúvidas sobre se deixar ser guiada. Guiada. Tenho dúvidas sobre se deixar ser guiada. Católica. Quero determinados empregos, mas agora só mandei e não consegui. Desistir ou persistir. Você tá vendo? Que não tem a ver com religião. Ela tem conhecimento de quem é Deus? Nenhum. Tem a ver com o plano dele? Conhece nada. Não investe num relacionamento com Deus, com conhecer a Deus. E aí não vai ter essas respostas. É tipo, como é que eu vou saber se isso é Deus ou não é? Daí é o exemplo que eu falei no início. Aí não consegue falar, não era para ser. Sendo que muitas vezes a pessoa está vivendo roubo de colheita. Mas ela não entende, então ela fala, não. Menina, olha, se não era para ser seu, que é do homem, o bicho não come. Entende? Tudo invenção. É um monte de gente vivendo dentro dessa invenção do que é Deus, mas sem se relacionar verdadeiramente com Ele. Diferença entre conquistar em Deus e conquistar para Deus. Fica com essas daqui, tá? Porque toda vez que você conquista em Deus é para Ele. Por isso que Gideão tem uma condição, você vai só com 300, para que em hipótese alguma você pense que o mérito é seu. Gideão estava conquistando de volta para Deus, tá? Me sinto constrangida de esperar algo a mais de Deus. Vergonha, não merecimento talvez. Não, é falta de conhecimento de quem é Ele. A hora que você dimensionar o tamanho de Deus, você vai entender que é da natureza dele. É só você andar assim, eu moro no mato. Você anda no mato, você vê a borboleta,
a quantidade de beleza que Deus gasta numa florzinha, numa borboleta, que hoje existe, amanhã não existe, você vai entender que o quanto dele é abundância, é abundância, é abundância. Nada que pode vir dele diferente disso, entende? Então, se você vai se relacionar com ele de verdade, o mínimo que você vai receber é muito, porque ele é muito. Então, vamos mudar esse pensamento aí. Relação sobre o descanso e a prosperidade no Senhor, total. Quanto mais você descansa nele, mais próspero você se torna. Ó, só, a maioria das perguntas aqui são como saber a vontade de Deus, como saber se isso é de Deus, e aí eu vou ficar chovendo no molhado. Espero que vocês tenham aprendido um monte aqui sobre conquistas em Deus. Espero ver vocês lá dentro do Guerra de Conquista. Espero ver vocês lá dentro do Guerra de Conquista para os olhos de vocês ficar assim, ó, esbugalhado com a quantidade de revelação que tem lá. Um beijo para vocês.